Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Eu estou aqui para te fazer uma pergunta muito especial na nossa semana 41 do estudo bíblico, falando sobre algo que eu tenho certeza que vai mexer com você. Você e eu fomos edificados por Deus, criados por Deus com um grande objetivo, da gente edificar uns aos outros, abençoar as pessoas que estão perto de nós. Para a gente não viver para nós mesmos, mas mesmo vivendo a vida que tem as nossas coisas para fazer, vivemos para adorar e edificar o nome de Jesus aqui na terra. Como que a gente faz isso? Amando a Deus sobre todas as coisas, isso mostra a nossa agenda, o nosso jeito de viver, e isso também mostra o quanto que nós conseguimos amar os outros, as pessoas que estão perto de nós. Por isso que a gente vai usar o texto de primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1 com vocês e vamos caminhando no texto bíblico. Beleza? Vamos lá. Portanto, lembrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Olha, eu comecei a ler errado. Portanto, não lembrem-se, é livrem-se. Bem diferente. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Primeira parte do texto está chamando a nossa atenção para alguma coisa que eu e você precisamos tomar uma decisão e fazer conscientemente. Não é alguma coisa que Deus vai livrar-nos. É alguma coisa que você e eu precisamos intencionalmente abrir mão, nos livrar. Se nós carregamos maldade, se nós carregamos engano, se nós carregamos hipocrisia, inveja e maledicência, nós conscientemente precisamos, pela orientação de Pedro, abrir mão, nos livrar. É como se a gente carregasse uma mochila e, de repente, a gente toma uma decisão e larga essa mochila para trás, abandona esse jeito de viver, essas coisas que carregamos e deixamos para trás e seguimos em frente. Livrem-se de todas essas coisas. Então, não adianta você falar, Deus, me livra da maldade, se você ainda quer continuar sendo mal com as pessoas. Senhor, me livra do engano, de eu enganar as pessoas, se você diariamente ainda toma as decisões de enganar as pessoas. Você e eu precisamos, pela orientação que recebemos bíblica, tomar uma decisão de consciência de quem nós somos a partir do encontro com Jesus Cristo. Não tem mais maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência na vida daquele que foi nascido de novo em Jesus. O versículo 2 fala: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Perceba uma coisa, o versículo 3, deixa eu começar por ele e depois eu ir para o 2. Eu começaria o texto com você dizendo, agora que você já nasceu de novo, agora que você já sabe que Deus é bom, agora que você já experimentou a paz que excede todo entendimento, agora que você já experimentou o senso de propósito, agora que você já sabe por que você acorda de manhã, agora que você já sabe que a vida não é vazia, a vida é preenchida, já que você descobriu esse lugar, já que você entendeu que existe um lugar diferenciado, que não é só a terra, que não é só viver para cá, visto que você encontrou esse tesouro, esse algo sensacional, agora que você percebeu que os seus olhos se abriram, que os seus ouvidos conseguem ouvir, por causa disso, busquem a Deus. Mas não busquem a Deus como quem busca água quando tem sede. Busque como uma criança recém-nascida que não sabe falar,
que não sabe se expressar, que não sabe dizer o que sente, o que quer, que não sabe. Busque como essa criança que deseja o leite puro. É num lugar de desespero. Não sei se você tem filho ou não, não sei se você já teve contato com alguma criança recém-nascida completamente com fome. A criança que está com fome, com vontade de mamar, ela entra num processo de desespero. Ela chora, ela chora, ela chora sem parar, porque ela deseja o leite materno. A referência que Pedro usa, a comparação que ele usa de crianças recém-nascidas que desejam de coração leite espiritual puro, é para que a gente tome a consciência de que a partir do momento que nós descobrimos a bondade de Deus, o favor de Deus, que nós provamos dessa maravilha que é sermos saciados por Deus, deseje desesperadamente por Ele, conhecê-lo. Deseje desesperadamente a relação profunda com esse Deus. Deseje crescer para a salvação. É isso que o texto está falando, para que vocês, por meio desse leite espiritual, cresçam para a salvação. Crescer, irmãos, não é uma coisa que é uma sugestão bíblica. Não. Jesus, ele nos ensina que nós devemos crescer. Os evangelhos nos mostram que nós saímos de um ponto e chegamos em outro ponto. Nós estamos em desenvolvimento. Se você olha para a vida dos apóstolos no início do ministério de Jesus, e você olha para os apóstolos depois que Jesus foi ressurreto, depois que o Espírito Santo desceu, esses homens são completamente diferentes, eles cresceram, eles amadureceram. E eles cresceram porque eles foram empoderados, e nós crescemos porque somos empoderados pelo Espírito Santo de Deus. É Deus em nós. Jesus falou que nós não estaríamos sozinhos, não ficaríamos órfãos, porque Ele deixaria para nós o outro amigo, consolador, que faria duas coisas, que nos ajudaria a lembrar de tudo o que Jesus nos ensinou, e ainda que nós faríamos coisas que Jesus, ainda maiores do que Jesus fez. Então, quando nós experimentamos essa realidade, quando nós experimentamos esse nível de saciedade, esse nível de contentamento, de paz e de alegria, nós nos tornamos sim, ou deveríamos nos tornar sim, como crianças recém-nascidas, desejosas, desesperadas, por viver nesse lugar de intimidade, de saciedade em Deus. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e em determinado momento ela estava justificando algumas coisas, alguns pecados que ela estava cometendo, e tentando sim, honestamente, bem honesta, tentando justificar, inclusive biblicamente, por que ela estava errando, e tentando encontrar justificativas dos seus erros. E aí, enquanto ela falava, eu ficava em silêncio, e ela falava sem parar, e falava, e ela mesma se justificava, ela mesma se contradizia. Em determinado momento ela falou assim para mim, e eu calado, ok? Ela, não tem jeito, né? A verdade é verdade. Não tem meia verdade. Ou é a verdade, ou é a mentira. Aí foi a hora que eu entrei, falei assim, é isso aí, ó. É exatamente isso. Você percebeu, eu dizendo para ela, você percebeu que eu deixei você falar. E enquanto você falava, você se contradizia nas coisas que você dizia. Tudo por causa do peso da culpa que você carrega, que você sabe que aquilo que é errado, aquilo que é pecado, é pecado. E aquilo que não é pecado, não é pecado. Então, foi o que eu disse, entre viver em obediência e satisfazer as minhas vontades, é sempre a resposta a mesma. A resposta é sempre a mesma. Eu vou viver em obediência. Custa? Claro que custa. Quanto? A vida. Custa tudo. Custa toda a minha vontade. Custa todo o meu desejo. Custa tudo o que eu quero.
em detrimento daquilo que Deus quer. Mas eu só consigo tomar esse tipo de decisão quando eu comprovo que Deus é bom. Enquanto eu acho que Deus é bom, enquanto eu especulo que Deus é bom, enquanto eu imagino que Deus é bom porque me disseram, porque eu vou na igreja, porque mamãe me falou desde pequeno, enquanto eu fico nesse lugar de especulação, eu não comprovei que Deus é bom. Então eu não tenho força. Eu não tenho força para me livrar da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, de toda espécie de maledicência. E se você for voltar um pouquinho, talvez você precise ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. O Jesus da Bíblia, o Jesus da palavra, o que transforma vidas, o que sacia a nossa sede, aquele que mata a nossa fome, aquele que faz de nós fonte de água viva para abençoar as pessoas. Por isso, que ser como criança recém-nascida que deseja de coração leite espiritual, faz parte do nosso processo de crescimento para que a gente seja salvo. E eu não estou falando dessa salvação que vai para o céu, mas desse lugar de nos livrarmos do peso do pecado. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Para amadurecer, precisamos ter comprovado que Deus é bom. Porque comprovando que Deus é bom, desejaremos o leite puro, espiritual, como uma criança recém-nascida, para que eu cresça. Versículo 4. À medida que se aproximam dele, de quem? De Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Então, olha, percebe, versículo 4 é um versículo ponte, é uma transição. Está falando, então olha só, gente, pessoal, presta atenção numa coisa. Galera da Church of the City, você que está ouvindo essa mensagem, à medida que vocês e eu nos aproximamos de Jesus, essa pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas é escolhida por Deus e preciosa para ele, aí começa o versículo 5, chegou no outro ponto. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, gente? Oh, que coisa boa. Presta atenção, olha, versículo 5, ele fala: já que a gente se aproxima da pedra viva, a gente se torna um como ele. Olha que demais! À medida que a gente se aproxima de Jesus, por onde vamos, representamos o Cristo. Onde nós chegamos, nós que desejamos o leite espiritual, que estamos crescendo para a salvação, porque experimentamos que Deus é bom e por isso tudo nos livramos de maldade, de hipocrisia, de maledicência, de engano, de inveja. Nós, esses, se aproximaram de Deus, de Jesus, e à medida que se aproximam de Jesus, se tornam um como Ele é. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Eu e você somos instrumentos nas mãos de Deus para que Ele use para abençoar os outros. Nós, sendo edificados por Ele, crescendo nele, conhecendo-o a cada dia, experimentando da sua vontade, experimentando de quem Ele é, nós somos utilizados por Deus para abençoar os outros. Todo crente é alguém usado por Deus para abençoar os seus ambientes. Não é um privilégio meu, porque estou aqui ensinando vocês ou conversando da palavra com vocês. É um privilégio de todo o
crente. Você e eu nos aproximando da pedra viva que é Jesus Cristo, nos tornamos também pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Lembra da conversa que eu tive essa semana, que eu acabei de dizer? E que eu falei, quanto custa? Quanto custa abrir mão? Quanto custa viver em obediência? Tudo. Lembram da resposta? Então, esse é um sacrifício espiritual aceitável. Onde eu olho para a minha vontade e olho para o querer de Deus. E eu voluntariamente abro mão de quem eu sou e busco viver para aquilo que Deus quer. Por que é sacrifício? Porque dói. Não é bom, não é gostoso, é luta em cima de luta. Sou eu negando a minha vontade e o meu eu. Sou eu negando conversar com as pessoas, sou eu negando dar do meu tempo para os outros, sou eu. Mas eu faço como um sacrifício aceitável a Deus, mostrando o meu amor a Ele, amando as pessoas. Você e eu, como pedras vivas, nós somos gente que edifica os outros com o nosso sacrifício espiritual. Com o nosso sacrifício espiritual aceitável. E aí eu preciso pular com você lá para o capítulo 3 de 1 Pedro, e eu vou ler a parte B do versículo 15. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz: estejam sempre, presta atenção, sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu sacrifício espiritual, a minha dose de negação diária, tomar a minha cruz a cada dia, é para que eu possa cumprir o capítulo 3, versículo 15. Que enquanto estou vivendo a minha vida, trilhando os meus caminhos, vivendo o que eu vivo, quando eu me deparar com alguém que precisa de esperança, eu tenho que dizer. Eu saiba provar a minha fé. Eu tenha firmeza espiritual de alguém que experimenta de Deus e da sua bondade para falar com as pessoas. Gente que conhece a Deus a ponto de falar daquilo que Deus é e quem Deus é. E não por causa de um texto decorado, de um versículo que eu aprendi na minha infância, mas da minha experiência diária de um recém-nascido que deseja pelo leite puro espiritual. De alguém que está lutando contra a inveja, entende? De alguém que está lutando contra o engano, contra a hipocrisia, e pode falar disso para as pessoas. E aí os outros verão que há esperança. Porque se Ele me transformou, se Ele mudou a minha vida, Ele muda de qualquer outro. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Não é responder às pessoas que perguntam por que você é crente, não. É porque eles estão vendo nos seus olhos, que os seus olhos brilham, que as coisas dessa terra não te encantam, não te dominam. Mesmo que você queira um tênis novo, mesmo que você queira uma casa nova, isso não é a sua vida. Você não vive para isso, você vive para provar para os outros que Jesus é bom. E aí você vive como uma criança que deseja o leite puro e você corre atrás de Deus para que Ele sempre te dê forças para que você se livre de toda a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Para que você seja de fato uma pedra viva que edifica os outros. Que as pessoas podem pisar em cima de você e vão ver uma rocha.
Porque afinal, você está alicerçado no maior e melhor fundamento que não quebra, que não se destrói, que não se corrói, que é Jesus Cristo, a pedra viva. A pedra de esquina que rejeitaram, nós estamos firmados nele. E pode vir tempestade, pode vir chuva, podem vir tempos ruins, dias difíceis, coisas boas, dias de sol, não importa. Eu estou bem firmado, estou bem alicerçado. O meu desejo sincero, a minha oração para você hoje, é que você tenha a consciência de que você é pedra viva. E como pedra viva, você é usada por Deus, você é uma pessoa usada por Deus para a edificação do corpo dele. Você é usado por Deus para desenvolver os planos que ele tem. Então qual é o seu nível de autonomia? 0. Ele que manda e você obedece. E aí você trabalha para ele dia a dia. E aí você trabalhando para ele, você só vai conseguir ter a consciência de que você é pedra viva e vai ser utilizado por Deus para a edificação dos outros, se você já comprovou que ele é bom. Se você está buscando ele como uma criança recém-nascida, para que você consiga então dizer não para os seus pecados. Dizer não para os pecados que te rodeiam. Dizer não para os seus desejos de sua carne. Eu tenho lutado diariamente para ser pedra viva. É muito difícil, não é fácil, mas é uma delícia. Eu te convido para se juntar a mim, nesse exército de pessoas que já escolheram ser assim, gente que gasta a sua vida para provar que há esperança em Jesus. Vamos gritar para o mundo, porque o mundo precisa de esperança. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima. Tchau.